Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali lutando para conseguir se manter acima da marca dos 84 mil dólares. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está em aproximadamente 84.200 dólares, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 1,1%. Desvalorização que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, está enfrentando uma desvalorização de aproximadamente 2% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em 1.580 dólares americanos. E novamente, as principais criptomoedas têm visto desvalorização ao longo desse último dia. XRP, que é o quarto maior criptoativo, está caindo quase 3%, Solana caindo 3,5%, Dogecoin 2,5%, Cardano 6%, Chainlink caindo cerca de 2% também, Avalanche caindo 4%. Então a gente vê que as principais criptomoedas estão enfrentando uma correção ao longo desse último dia. E a gente tem visto que isso não é algo exclusivo das criptomoedas. O mercado americano abriu há cerca de uma hora e a gente já vê que grande parte dele já está operando em queda. S&P 500 está com uma queda de 1,2%, Nasdaq está com uma queda de quase 2%, Dow Jones está com uma queda de aproximadamente 0,5%, e a gente consegue ver pelo mapa de calor do S&P 500 que está uma queda quase que generalizada. Apple caindo 2,5%, Nvidia caindo muito, Nvidia caindo 6,2%, a Amazon caindo mais de 2%, inclusive empresas do mercado financeiro também estão em queda. Não é algo exclusivo do setor de tecnologia, apesar de que sim, a gente consegue ver que a tecnologia está com quedas mais acentuadas. Da Nvidia, por exemplo, é muito também pela questão da trade war envolvendo Estados Unidos e China. A gente sabe o quanto a inteligência artificial, o quanto a produção de chips depende ainda de países asiáticos e essa trade war está dando uma chacoalhada geral no mercado. E naturalmente isso transborda também para as criptomoedas, apesar de que a gente está vendo isso de uma forma quase que generalizada. E esse medo claramente afeta também os investidores tradicionais comprando Bitcoin, os investidores tradicionais comprando criptoativos. Então a gente consegue ver que no dia de ontem a gente teve uma saída considerável no ETF de Ether Spot, somando todos os ETFs, foi uma saída de aproximadamente 8.749 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 14,2 milhões de dólares. E essa saída, esse outflow, representou o sexto dia consecutivo de outflow, o sexto dia consecutivo de vendas no ETF de Ether Spot. Em contrapartida, no ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente conseguiu ter mais uma entrada de forma surpreendente. A gente teve um inflow de 878 unidades de BTC. É pouco. É menos do que um dia de mineração? É menos do que um dia de mineração. Mas, de qualquer forma, é muito importante que continue tendo entrada. É o terceiro dia consecutivo de inflow. Na última sexta-feira, foram 15 BTC. Na última segunda, 55 BTC. E no dia de ontem, terça-feira, foram 878 BTC. Então, apesar de todas essas incertezas que o mundo está vendo, economicamente falando, o ETF de Bitcoin Spot está conseguindo ter pequenas entradas, o que sem sombra de dúvida é melhor do que nada. Eu costumo dizer que no cenário econômico, incerteza é pior do que uma notícia ruim, porque com uma notícia ruim você sabe como agir, você sabe como você tem que se posicionar. Na incerteza, você não sabe o que vai acontecer, porque é incerto, então você fica naquele compasso de aguardar o próximo movimento. E isso, muitas vezes, é pior do que, de fato, uma notícia ruim. E, sem sombra de dúvida, o principal fator que está causando essas incertezas econômicas é a trade war, que começou com os Estados Unidos aplicando as tarifas recíprocas. Ou seja, eles falaram que os produtos americanos eram impostados ao entrarem nos outros países, e eles colocaram uma fórmula de cerca de 50% e passaram a impostar também um produto desses outros países. Alguns países retalharam, outros não. Os que não retalharam já tiveram uma pausa de 90 dias nessa aplicação de tarifa recíproca e ficou em apenas, entre aspas, 10% de tarifa. Muito se especula o que o governo americano quer fazer com esse dinheiro arrecadado com essas tarifas. E no dia de ontem o governo americano falou que uma das opções pode ser sim comprar Bitcoin para a reserva estratégica. Vale ressaltar que os Estados Unidos eles criaram reserva estratégica de Bitcoin, que já nasceu com aproximadamente 200 mil BTC e que
não comprou nenhum Bitcoin naquele momento, mas ele estabeleceu na ordem executiva assinada que poderia sim comprar, desde que essas compras fossem budget neutral, ou seja, que não afetassem o orçamento americano. Então precisaria ser a venda de algum ativo que eles já tivessem para transformar em Bitcoin, ou então uma nova receita. No caso, essa nova receita pode ser justamente essas tarifas levantadas pelos Estados Unidos. Mas isso, por enquanto, é só especulação, foi só uma alternativa que foi levantada para comprar BTC pelos Estados Unidos e que ainda não tem nenhuma documentação oficial sobre isso. Documentação oficial no sentido de que não foi falado ainda sobre isso. Muita gente está especulando, inclusive nos Estados Unidos, que eles podem cancelar o imposto de renda por causa da tarifa arrecadada. Isso sim foi uma declaração dada pelo próprio presidente Trump ao longo do dia de ontem, que ele pode acabar com o imposto de renda nos Estados Unidos por causa da verba levantada por essas tarifas. Naturalmente, isso vai dar uma chacoalhada muito grande ainda na economia mundial e principalmente na economia americana, e a gente vai acompanhar de perto e trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora vindo para o Brasil, a Melius, empresa famosa pelo sistema de cashback, de cupons de desconto, está de fato querendo se tornar a Melius brasileira. Eles convocaram uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para colocar o Bitcoin de fato como centro de investimento da empresa. Vale ressaltar que eles já efetuaram uma compra de 10% de todo o seu caixa em Bitcoin, o que deu cerca de 4,1 milhões de dólares, consolidando a Melius como a primeira empresa brasileira listada em bolsa a investir em BTC. E agora eles estão querendo dar um passo adiante, querendo de fato criar uma estratégia Bitcoin, com o objetivo inclusive de discutir a alteração no objeto social, visando a adoção do Bitcoin como um ativo estratégico de tesouraria e novos investimentos na criptomoeda. Eles estão claramente querendo seguir o modelo de sucesso da Strategy nos Estados Unidos, onde a ação valorizou muito depois do início de compra de Bitcoin, trazendo isso para terras brasileiras. Achei um movimento muito interessante e é muito interessante também, inclusive, para o acionista que não quiser participar. O acionista que não comparecer na GE e não quiser participar da nova Melius, caso isso seja aprovado na Assembleia, pode revender a ação. Então eles vão recomprar as ações dos acionistas que não quiserem participar por R$ 3,93. Isso estava acima, inclusive, do que quando foi divulgado. Estava R$ 3,93 por ação, preço de recompra, e no momento que eles anunciaram isso, estava em cerca de R$ 3,60 cada ação. Então eles estão oferecendo uma recompra acima do preço de mercado para quem não quiser participar dessa nova Melius. Muito simbólica essa movimentação da Melius, porque mostra que, de fato, essa tendência das empresas de mergulharem cada vez mais no Bitcoin, nem tanto nas criptomoedas, mas cada vez mais no Bitcoin, veio para ficar e está se espalhando pelo mundo. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai dar uma atualização de uma notícia que a gente deu aqui no início dessa semana. Ao longo desse último final de semana, o token OM, que é a da Mantra, caiu cerca de 90% em menos de 24 horas. Quando isso aconteceu, a comunidade não entendeu e muita gente começou a especular que poderiam ser os desenvolvedores que estavam vendendo todas as suas reservas de token. Um golpe, né? Fazer um rug pull, puxando o tapete dos investidores. Mas, de qualquer forma, não foi isso que aconteceu, de acordo com o CEO do projeto. O CEO do projeto falou que essa queda aconteceu por movimentos irresponsáveis de liquidação por parte de algumas corretoras centralizadas e, como o horário era ruim, final de semana, à noite, principalmente, momento de baixa liquidez do mercado, acabou gerando um efeito cadeia que gerou a queda de 90% do preço. De qualquer forma, tentando recuperar a confiança do projeto, o CEO da Mantra planeja queimar tokens da equipe na tentativa justamente de modificar essa percepção do mercado por parte da equipe. Ele disse que queimará os 300 milhões de tokens OM bloqueados e alocados à equipe de rede em uma tentativa justamente de recuperar essa confiança. Isso é 16,88% do fornecimento total de quase 1,78 bilhão de tokens. Vamos ver se eles de fato vão fazer o burn desses tokens. Isso é de fato uma forma de conseguir recuperar a confiança do mercado, mas pelo menos por enquanto o mercado não recuperou tanta confiança assim. Ao longo do último dia, depois desse anúncio do seu CEO, o token da Mantra, é verdade, está conseguindo uma valorização, está indo na contramão do mercado, está conseguindo uma valorização de 1,7%. Só que se a gente olhar os últimos 7 dias, a gente vai ver que o token da Mantra continua com uma desvalorização de 87%. Vale ressaltar que a Mantra atingiu o seu all-time high, ou seja, o seu topo histórico, em fevereiro, com cada token atingindo a marca de $9 e atualmente cada token está em 79 centavos.
Durante o final de semana, no pior momento que aconteceu, eles chegaram a bater 54 centavos de dólar. Ou seja, já deu uma recuperada desde os 54 centavos, mas de qualquer maneira está muito distante ainda de conseguir uma recuperação efetiva. Para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rapidinha. Uma corretora, uma exchange ligada à Binance Labs, sofreu um ataque hacker e perdeu mais de 44 milhões de reais. Essa exchange foi a KiloX, que é uma exchange descentralizada. Perdeu cerca de 7,5 milhões de dólares nesse golpe, que na cotação atual dá cerca de 44 milhões de reais. E naturalmente, depois que isso aconteceu, o token de governança da exchange, o Kilo, também está em queda. Uma queda de 5% nessas últimas 24 horas ao longo desse último dia e uma queda acumulada nesses últimos 7 dias de 13,6%. De qualquer forma, eles falaram que já conseguiram identificar quem foi que roubou, quem foi o atacante, quem foi o hacker, já entrou em contato oferecendo uma recompensa para devolver o valor roubado e ficar com um percentual como uma recompensa por ter achado essa vulnerabilidade. Que se o hacker não concordar com isso, ele vai entrar em contato com as autoridades internacionais buscando recuperar esse dinheiro. Vamos acompanhar de perto esse caso, mas é mais um caso que a gente está tendo aí ao longo desse ano de 2025 de ataque hacker, que leva aí cada vez mais a convicção de que not your keys, not your coins. Muito cuidado aonde você coloca suas criptomoedas e também muito cuidado, considerando como é que é descentralizada, muito cuidado com todos os contratos que você assina por aí. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, você já sabe. Chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá 5 estrelinhas pra gente, se estiver escutando pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music ou outro agregador de podcast, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!